Você quer entender como a militância de redação, a chamada imprensa profissional, manipula o debate público para defender o regime e, ao mesmo tempo, buscar a censura, a perseguição aos opositores? Pegue essa questão do Pix. Como você já deve estar sabendo, esse é um assunto que tomou o Brasil nos últimos dias, com razão, o regime petista quer espremer até a última gota do sangue dos brasileiros na forma de impostos. Como é que eles vão fazer isso? A partir de agora, as instituições financeiras têm que informar a Receita das movimentações nas contas. No caso de investimentos, movimentações detalhadas. No caso de pagamentos e transferências usuais, o saldo, dessas transferências ao longo de um mês. Tudo aquilo que passar de R$5.000. Ora, todo mundo já percebeu, e a própria Receita fala isso, que o objetivo é fiscalizar melhor e cobrar mais impostos, mesmo, melhor colocando, de pequenos, comerciantes. A economia informal é muito importante no Brasil. E é isso que está em jogo. Todo mundo entendeu que esse é o propósito. Mas vem lá a militância de redação, Lula News à frente, afirmando que é uma fake news aí na praça que tá rolando. Dizendo que o governo vai taxar Pix e não vai ter mais taxa de Pix. Ora, não é isso que está em discussão. Não é isso que as pessoas estão falando. As pessoas sabem, 99% da discussão é sobre isso, as pessoas sabem que o propósito, que o objetivo dessa medida é aumentar os impostos por conta de uma maior fiscalização. Não é imposto novo. Mas eles criam uma fake news que não existe, dizem que esse é o centro da discussão, para defender a medida do governo e ainda para justificar a censura, a perseguição. E aí fala, tá vendo? Por isso que é tão sério esse negócio do Mark Zuckerberg, que vai acabar com as agências de fact-checking. Aí vai permitir essas mentiras da direita. Ou seja, eles mentem, eles manipulam e acusam a direita, os seus opositores, de fazê-lo. Você quer um outro exemplo de como funciona isso? Foi lá o seu descondenado Lula, estava gravando uma entrevista, uma conversa com a imprensa e disse, olha, esse painel de fotografias de ex-presidentes tem que mudar. Chamou lá um assessor, inclusive, dizendo, olha, tem que mudar. Olha só, aqui só tem a foto do presidente, quando entrou, quando saiu. É melhor contar a história da eleição. Por exemplo, olha aí a Dilma Rousseff. Foi eleita, foi reeleita, depois sofreu impeachment, que foi um golpe. É isso que tem que aparecer aqui nessa imagem. Depois esse aqui, o Temer, não foi eleito, tomou posse em função do impeachment. Depois esse aqui, apontando o dedo pro Jair Bolsonaro, foi eleito em função das mentiras. É isso que tem que contar. Ou seja, se não for essa versão oficial dos fatos, essa versão petista, essa versão manipulada, essa versão politizada, essa propaganda política, isso é mentira. Isso é fake news. Se as pessoas falarem isso nas redes, tem que censurar, tem que ter fact-checking. Essa é a base de qualquer ditadura. Você pode estudar qualquer regime totalitário da história. O primeiro passo de qualquer regime totalitário é o controle do fluxo de informações. E a esquerda sabe isso melhor do que ninguém. Então o que eles fazem é justamente controlar os meios de comunicação e censurar quem tem uma visão diferente. E é por isso que há essa reação tão extrema com a sinalização por parte do Mark Zuckerberg que haverá mais liberdade nas redes da Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, e não vai mais ter aquele fact-checking que na verdade nada mais é do que um left-checking, agências de esquerda promovendo aí a verdade como sendo a visão de esquerda do mundo, a visão do regime esquerdista do mundo. E nós tivemos agora o companheiro Bessias, o próprio Lula falando sobre isso, outras autoridades dando declarações dizendo, olha, nós não vamos tolerar uma internet sem lei no Brasil. Ora, a lei, A lei já existe. Quem não está cumprindo lei muitas vezes é a própria justiça, que retira perfis do ar, retira posts do ar sem nem mesmo explicar para as pessoas, para a sociedade, nem oferecer o direito de defesa de quem está sendo censurado. Mas tá aí o companheiro Bessias afirmando que está dando 72 horas para o Meta explicar essas mudanças anunciadas aí de mais liberdade de expressão, porque isso estaria ferindo os direitos das pessoas, a própria democracia. Para deixar mais evidente que essa defesa da democracia por parte do regime brasileiro, por parte do PT, por parte de Lula, enfim, é uma farsa, nós vimos ontem uma diretora do PT, que também é secretária-geral do Foro de São Paulo, aquela organização criada por Lula, por Fidel Castro, para criar, para fomentar ditaduras na América Latina. Vimos essa dirigente petista, que se chama aí Mônica Valente, está aqui ela, indo até Caracas para apoiar a posse do carniceiro Maduro, que censura, prende, tortura, mata opositores para se manter no poder e acabou de abertamente fraudar uma eleição. Então não tem nada mais totalitário, mais antidemocrático do que isso. E está lá a Mônica Valente, que inclusive senta, na executiva do PT, então não é qualquer petista, dizendo o seguinte: este é um momento histórico em que o povo venezuelano toma em suas mãos a sua soberania e a sua libertação com a posse do presidente Maduro. Enquanto ela falava isso na TV estatal venezuelana, transmitida, esse encontro foi de São Paulo, estava lá também o
um dirigente do Partido Comunista Cubano, da ditadura cubana. Enquanto eles falavam isso, a líder da oposição na Venezuela era sequestrada. Na sequência, ela foi solta pelo regime. Acho que a reação, né, foi muito grande contra isso, até mesmo aqui nos Estados Unidos. Então vejam, né, como a gente vive no Brasil uma grande farsa em que aqueles que se apresentam como os defensores da democracia querem tirar a privacidade das transferências bancárias, enfim, de todas as transações entre as pessoas, querem forçar uma narrativa falsa sobre as últimas eleições, querem censurar as redes e estão apoiando as piores ditaduras do mundo, incluindo a ditadura venezuelana. O Lula agora faz de conta que não fala mais com Maduro, que tá de mal, mas o seu partido tá lá dando apoio. E o próprio governo brasileiro mandou um diplomata para essa posse, chancelando, né, essa verdadeira fraude lá na Venezuela, a consolidação de uma ditadura brutal. Então, fica cada vez mais evidente toda essa farsa. E é por isso que há o desespero para manter o controle sobre as redes. Sem esse controle sobre as redes, vai ficar muito difícil para o regime, para os seus militantes, como o da Lula News, varrer toda essa sujeira, varrer a verdade para baixo do tapete.